Finalmente a gente recebeu os spoilers do capítulo 210 de Jujutsu Kaisen e com ele a gente vê um pouquinho do passado da Anja. Então se você ficou interessado, fica aí que eu vou mostrar tudo sobre esses spoilers logo depois da vinheta. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais conteúdo de Jujutsu Kaisen e como sempre eu tenho que pedir para vocês se inscreverem nesse canal e também apertarem o sininho porque essa é a melhor forma que você tem de me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. E é importante você apertar no sininho porque às vezes o YouTube se esquece completamente de que eu mandei um vídeo e esse sininho ajuda você a receber o meu conteúdo, beleza? Dito isso, vamos a uma recapitulada porque já tem 2 semanas que a gente não tem um mangá de Jujutsu Kaisen. E bom, no capítulo anterior a gente voltou um pouco no tempo. Depois da luta entre o Kenjaku e a Yuki, a gente voltou no tempo para quando os soldados invadiram as colônias. A princípio a gente viu esses soldados capturando alguns xamãs bem fraquinhos e depois a gente viu que alguns deles se direcionaram para tentar enfrentar o Itadori, Megumi e toda aquela equipezinha. E foi aí que a gente parou o capítulo 209. E antes da gente ver o desfecho da luta do Megumi contra esses soldados americanos, o desfecho óbvio dessa luta, a gente tem um flashback, onde 3 crianças pobres estavam sendo alimentadas por uma maldição bem grotesca. Coisa que eu nunca imaginei que poderia acontecer. Mais pra frente nesse capítulo a gente vai entender quem é essa criança, mas por enquanto só foi uma abertura pra gente ver o passado aqui de alguém. Enquanto isso a gente vê o resultado da luta desse grupinho de xamãs, Megumi, Itadori, Anja e Takaba contra os militares e o desfecho foi óbvio, eles conseguiram ganhar, provavelmente sem muita dificuldade, e perguntam o que eles estão fazendo, o que eles querem. E aparentemente esse cara responde alguma coisa relacionada ao Kenjaku. O mais interessante aqui é que o Megumi lembra do Reg, no momento em que ele disse que o Kenjaku ia jogar uma bomba ainda no jogo do abate. Provavelmente ele deve estar achando que a bomba é justamente esse exército que veio aí fazer o caos dentro das colônias. Mas enfim, mudando um pouco de assunto, a gente vê o Itadori um pouco animado. E a ideia dele aqui é ajudar até mesmo esses militares. Os militares foram enganados e eles já sabem disso. Mas ao que tudo indica, a Anjo não quer muito essa ajuda. Ela diz que não é para entrar em lutas desnecessárias, não é para colocar a vida da Hana em risco. O Itadori discorda veementemente, parece ficar um pouco irritado, a cara dele aqui diz que ele ficou um pouco exaltado e insiste em dizer que pretende ajudar os militares, que eles foram enganados, que estão correndo risco e parece ter algum tipo de discussão aqui entre eles. Mas enfim, a gente corta agora para uma outra cena, uma cena grotesca e bem chamativa, onde uma maldição pendurou um militar em uma espécie de vara gigante e está pescando outros peixes maldições. Algo realmente muito grotesco e que choca de certa forma. Um dos peixes acaba fisgando a isca, a maldição grandona puxa a sua vara, como se ele estivesse mesmo pescando. E ele vai utilizar outro militar como isca, já tá para enfiar aquele gancho dentro do cara, quando a gente volta para um outro flashback. A gente vê aquela menininha do começo que estava sendo alimentada por aquela maldição com o cão branco do Megumi. Ela aparentemente foi salva pelo cão do Megumi de forma não muito intencional enquanto estava passeando com o Satoru Gojo. Eu não sei se o Satoru Gojo foi exatamente exorcizar essa maldição, mas ao que tudo indica o Megumi conseguiu salvar essa garota através do seu cão branco. E essa garota nada mais é do que a Anjo. A Anjo que a gente conhece tem uma ligação bem antiga com o Megumi e ela achava que realmente ia encontrar o Megumi em alguma etapa de sua vida. Com essa informação a gente corta para o presente, onde a Anjo está salvando aquele militar que quase foi enganchado pela maldição. Com uma cena muito característica que a gente sabe muito bem do que é, aquele quadro de Michelangelo que a gente sabe muito bem qual é, e talvez as memórias dela sendo salva pelo Megumi tenha ajudado a ela a concordar com Itadori e ir salvar esse soldado.
Enfim, cortando novamente para o Itadori e Megumi, a gente tem uma outra discussão em que o Megumi se sente um pouco preocupado de que a Anjo seja uma espécie de substituta da Nobara. Já que a Nobara não está mais lá e a Anjo entrou, digamos assim, para a equipe, ele não quer substituir a Nobara é insubstituível. E parece que esse papo foi interrompido justamente pela Anjo, que desce dos céus depois de salvar mais um militar. Terminando assim o capítulo de hoje com o Takaba aparecendo finalmente. O Takaba foi deixado um pouco de lado, mas possivelmente no próximo capítulo ele deve ter um pouco mais de destaque, né? Nesse capítulo aqui ele foi um mero coadjuvante extremo. Enfim, isso daqui só são os spoilers, então tem muitas informações que a gente não tem o complemento delas ainda, mas uma coisa ficou certa, eu achei muito interessante essa inserção novamente das maldições. Fazia tempo que a gente não via tanta maldição e tanta maldição grotesca, assim, tratando o humano como se fosse, sei lá, uma carne qualquer. E na minha opinião também achei muito legal uma maldição acabar cuidando de 3 crianças. Na minha teoria aqui que eu formulei lendo esses spoilers, eu acho que ela estava criando essas crianças como se fosse gado, sabe? Esperando com que elas crescessem, ficassem mais gordas para devorar, algo desse tipo. Porque até o momento a gente já sabe que não existe maldição boa. Todas as maldições surgiram de pensamentos negativos. Então eu acho muito improvável que aquela maldição estivesse alimentando aquelas crianças a bem prazer assim, por caridade. Eu acredito realmente que ela estava tratando aquelas crianças como gado. E ela foi salva de fato pelo Megumi. Agora, se você quiser ver o review desse capítulo inteiro, é sexta-feira, você tem que se inscrever nesse canal, porque eu sempre trago conteúdo de Jujutsu Kaisen e o review do mangá aqui. Então é importante que se inscreva, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo e nós nos vemos no próximo conteúdo. Até mais!